Sejam todos bem-vindos ao canal Luiz Maltini, eu sou o Bu e hoje eu vou fazer um vídeo especial para vocês. Agora roda a vinheta! Antes de iniciarmos esse vídeo, eu gostaria de pedir para vocês lembrar de se inscrever aqui no canal, que a gente tá recomeçando do zero aí, galerinha. Então a gente tem uma meta aqui, bater pelo menos 1000 inscritos para poder monetizar esse canal. Ativem as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Deixem um like, comentem e compartilhem, que é muito importante. O feedback de vocês é a coisa mais importante que podemos ter aqui, além do like, obviamente, e por isso queremos contar com sua ajuda para isso. Mas, galerinha, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Vamos para as notícias, galerinhas. Vasco Associativo é multado pela Justiça. Entenda o caso agora aqui no canal. Justiça multa o Vasco Associativo por litigância de má-fé. A 44ª Vara Civil do Rio de Janeiro aplica multa de 1% ao Vasco Associativo no processo movido pelo escritório Andrade de Figueiredo, que cobra R$ 3.563.918,96. 3 milhões. Cara, é muita grana, viu? O juiz constatou que o Vasco Associativo apresentou informações falsas informando que a dívida em questão estaria na suspensão cautelar de execução e penhora, mas o débito não estava entre os credores. Deu para entender? Eu vou explicar ao final da leitura. Além da multa, a desembargadora determinou penhora de 10% dos 30% pertencentes ao Vasco Associativo referente à sua SAF, o que seria um grande impacto nas finanças da instituição. O que acontece? O Vasco está fazendo essa recuperação judicial e no meio desta recuperação judicial ele mandou um documento informando que a tal empresa aqui de advocacia, que tem a receber 3 milhões e quase 600 mil reais, estaria lá. Mas aí a justiça foi investigar e descobriu que era mentira. Ou seja, o Vasco mentiu e além disso vai pagar 1% de juros acima desse valor dos 3 milhões e pouquinho aí, 3 milhões e 600, vai daí algo perto de 36 mil reais. Além disso, o Vasco ainda perdeu 10% de suas ações referente às suas próprias ações na SAF. O Vasco, lembrando que quando o Vasco fez o acordo com a 777, ela ficou com 70% e o Vasco com 30%. Agora o Vasco só tem 20%, porque a justiça pegou 10%, penhorou 10%. Então 10% está penhorado, e se está penhorado pode ir a leilão com valores bem abaixo do que deveria. A situação só piora. Hoje teríamos o julgamento entre Vasco e 777, mas a justiça determinou que adiaria o processo hoje. Cara, até os japoneses enxergam, mas os vascaínos não. Vamos lá. Scout do Kashima Reysol do Japão estiveram no Brasil para analisar o lateral direito Paulo Henrique nos 2 jogos contra o Flamengo pelo Campeonato Carioca. A análise, segundo os japoneses, foi muito abaixo do esperado. O jogador tem pouca habilidade, o jogador é fraco na marcação, o jogador é fraco ofensivamente e o Scout está no Brasil há um mês e também analisou jogadores de outros clubes no Campeonato Carioca. Segundo essas informações, vem do Gazeta Esportiva. E aí eu tenho que ser bem realista com vocês, eu concordo com os japoneses, eu sei que muitos vão discordar dos japoneses, como já discordaram lá no meu Instagram. E assim, eu não estou aqui querendo que as pessoas concordem comigo. Eu não quero que as pessoas achem que eu estou certo, porque de certo ou de errado, só Deus sabe quem está. Mas eu acho e acredito que assim, o Paulo Henrique é um jogador que ele precisa entregar mais para que a gente possa confiar mesmo nele. Ele é um jogador que erra bastante, é um jogador que vira e mexe, faz um lance que, pelo amor de Deus, aí eu posso citar inúmeros lances que eles fazem, pelo amor de Deus. Pra não ir muito longe, eu vou no primeiro jogo contra o Flamengo agora da semifinal, em que o Lloyd pega a bola, cruza o campo inteiro pro lado direito, entrega a bola pra ele, passa pedindo a bola e ele vai fazer uma inversão por Piton, ele faz lá pra arquibancada do outro lado no Engenhão. Então, cara, assim, é um jogador que não me agrada, não me enche os olhos, não tem habilidade nenhuma. E aí muitos torcedores alegam o seguinte: ah, mas ele é um jogador que entrega. Entrega o que? A bola ao adversário? Porque, ah não, mas ele foi líder em desarme e interceptação ano passado. Claro que ele foi líder em desarme.
Porque ele rouba 10 e entrega 10, ele é líder de desarme, ele entrega a bola para poder roubar, fica difícil, né, velho? Essa é a minha opinião, inclusive estarei trazendo para vocês em breve um vídeo com lances dele que fazem com que minha opinião se torne ainda mais forte em relação a isso. Porque eu vou tentar detalhar esses lances. Inclusive vou fazer um vídeo explicando esses lances, como ele poderia ter agido, como ele deveria ter agido e como ele agiu. Porque, cara, são lances assim absurdos para quem é profissional e recebe um salário que não é normal. Tudo sobre a recuperação judicial, segundo o portal UOL. Segundo o advogado Odair Júnior, tanto o associativo quanto a SAF fizeram um pedido de recuperação judicial, algo inédito no Brasil. Logo, todas as contas de ambas as instituições, apesar de serem a mesma, os CNPJ são diferentes. Apesar de ser a mesma empresa, são CNPJs diferentes, então elas não têm o mesmo vínculo. Estão suspensas por 180 dias. Todas as contas do Vasco estão suspensas. Com isso, cabe salientar que será a última oportunidade do Gigante da Colina de voltar a ser quem ele é, o Vasco. Aquele que conhecemos e aprendemos a amar. Outro detalhe, Pedrinho, o presidente do associativo e atual gestor da SAF, deu seus bens como garantia para a recuperação judicial do associativo, que ontem teve 10% de suas ações na SAF perdidas em um caso que eu trouxe lá no Instagram e a SAF não foi envolvida nos bens do Pedrinho. O Pedrinho não pôde dar os bens dele como garantia pela SAF, ele não tinha bem suficiente para isso, mas ele conseguiu para o associativo. Minha opinião sobre isso é simples, o Pedrinho tem que criar coragem e vender o Vasco quanto antes. Toda essa batalha jurídica só atrasa o lado do Vasco e do vascaíno. Culpar o passado é a assinatura da própria incompetência. Quando o Pedrinho chega e diz, mas o Eurico, mais o Campelo, mais o Salgado, mais o Dinamite, o Calçada, o Agatinho, não muda nada. Ele é o presidente e o que tá para trás ele tem que resolver, não importa. É igual um prefeito, ou um governador, ou o presidente da república. Quando eles assumem o cargo, o que ficou das gestões anteriores ele também assume. Ele não só assume o bônus de ser, ele também assume o ônus que foi deixado. Então, a partir do momento que o Pedrinho passou a ser o presidente do Vasco, ele assumiu todos os ônus que o Salgado, o Campelo, o Eurico, o Roberto, o Eurico novamente, o Calçada, o Agatino, todos eles deixaram para o Vasco. Ele não assumiu só São Januário, o CT e pronto, não, ele assumiu tudo, o bônus e o ônus. E ele tem que entender isso e parar de culpar as gestões passadas. E aí eu incluo inclusive o Salgado. Ele pode culpar o Salgado sobre a SAF, mas não sobre os problemas. Os problemas é dele também. A partir do momento que ele assumiu a responsabilidade como presidente, ele assumiu isso também. Então, eu acho que assim, ele, Pedrinho, precisa se sentar com a 777, com a equipe Alan Derral e quem quer que seja os responsáveis e vender o Vasco quanto antes. Tentar solucionar isso fora da justiça. Não é ele ficar pedindo, apresente no seu... Não é pedir documento, não, é sentar. Ele tem que ir aos Estados Unidos, ele tem que fazer uma reunião com os responsáveis da equipe, com os responsáveis da Alan Derral, com os responsáveis da 777. E olha, é o seguinte, a situação do clube é essa. Eu não tenho como manter a SAF. E vocês também não podem voltar para a SAF, que vocês não fizeram nada no caso da 777. Vocês não querem, então vamos solucionar esse problema de uma forma simples. Eu arrumo o comprador e a gente vende por um valor cheio, os 70%, mas que vocês só ficarão com aquilo que sobrar depois que tirarmos das contas. Depois de tirarmos as contas que vocês criaram lá dentro. Tá aqui, a 777 criou, sei lá, 500 milhões de conta, beleza. Vendemos o Vasco por 600 milhões, então vocês só vão ficar com 100. Simples assim. Os 500 milhões vai ser para diluir a dívida que vocês criaram. É uma coisa tão simples de se fazer. Tão simples. Por que ele não faz? Não sei. Né? E assim, cara, ele precisa fazer isso, pois a situação vai se tornar insustentável, irreversível, principalmente porque não somos o rival.
não somos o Corinthians, que podem ter 1 trilhão de dívidas e a mídia, a justiça, o governo vai perdoá-los. A gente não vai ter esse perdão. Então ele tem que simplesmente botar a mão na consciência e entender que chegou a hora dele, Pedrinho, parar desse negócio. Não, estamos solucionando. Ele não vai solucionar. Ponto. Ele não vai recuperar o Vasco. Ponto. Ele precisa vender para quem tem dinheiro. Que seja a FSG, que seja Marinax, que seja árabe, japonês, chinês, vietnamita, não me interessa quem vai comprar. Mas tem que ser alguém que tenha dinheiro. E o torcedor que é contra a SAF, o Vasco é SAF. Esquece, cara. Para com esse choro de dizer, mas ele não conhece a história. Foda-se! Tu prefere que o Vasco feche as portas? Ou tu prefere que o Vasco volte a ser o que ele era? Eu não quero saber se o cara é torcedor do Vasco, se não conhece a história do Vasco. Nesse momento, não me interessa nada disso. O Joe Textor também não conhecia a história do Botafogo, não. Não comprou e não tá dando certo. A Red Bull não conhecia a história do Bragantino e não tá dando certo. Os árabes que compraram o Manchester City também não conhecia a história do City. Não comprou e tá dando certo. O Chelsea, Roman Abramovich não conhecia a história, não comprou e deu certo. Por que com o Vasco não pode comprar e dar certo? Porque só com o Vasco as coisas é mais complicada. Não é. É o torcedor que tem que parar com essa ladainha de quem não conhece, porque isso não pode, tem que ser um vascaíno ou então ficar com... Não, se ficar com associativo, vai fechar as portas. Ponto final. E não existe vascaíno com, sei lá, 10 bilhões, 5 bilhões de dólares que tenha coragem de chegar a comprar e resolver o problema. Então tem que vender para quem tem dinheiro. Essa é a realidade. Vamos ser realistas com a verdade. E segundo o jornalista Tebaro Smith do GE, Jardim e Vasco tentam chegar a um acordo. Jardim tem contrato até o fim desta temporada. Em dezembro do ano passado, o Vasco oficializou a primeira proposta de renovação. O gigante ofereceu 4 anos de contrato com a meta para renovar automaticamente até 2029, atualmente o salário e salto da multa rescisória. As negociações se arrastaram e o clube enviou no fim de janeiro uma segunda proposta oferecendo o mesmo tempo de contrato, 4 anos, mas melhorando os valores de salário e bônus. Ainda não houve resposta por parte do goleiro e de sua staff, liderados pelo empresário Paulo Pitombeira. A diretoria aposta no discurso de que ele tem potencial de virar ídolo para convencê-lo. E detalhes dessa negociação que eu recebi de pessoas lá dentro do Vasco é o seguinte, vamos lá. O Jardim recebe atualmente 300 mil reais, mais meta lá e tudo mais. O Vasco ofereceu 450 e o Jardim, através de seus representantes, pediu algo em torno de 800 mil mais metas. O Vasco aumentou a proposta e eles devem chegar a um acordo entre 550 e 700 mil. Isso foi o que eu recebi. E já recebi de outra pessoa a seguinte informação, pessoal. Que eu estou trazendo aqui para vocês essas informações. Vamos lá. Tudo isso daí vai ser o seguinte. O salário que o Vasco ofereceu para ele foi 600 mil, mais metas que podem chegar a ultrapassar os 850 mil reais. Com um reajuste anual de 15% para o próximo ano, no outro ano de 12%, de 10% e vai assim até chegar ao 4º e último ano de contrato, podendo se expandir até o 5º ano de contrato, que ele receberia 5% de aumento. Vale lembrar que esse aumento que o Jardim pode receber, o salário dele seria o seguinte, vamos lá, ele receberia 600 mil agora, ano que vem iria para 690, no outro ano 780, 860, chegando, enfim, a mais de 1 milhão de reais. Porém, isso tudo aqui, o Vasco está englobando ainda, dentro do contrato do Jardim, o aumento salarial mínimo, ou seja, se o mínimo aumentar, sei lá, 7%, ele vai receber algo que seja referente à metade desse valor. Entendeu? Tipo, 7% ele pode receber mais 3,5%. Além, por exemplo, vamos lá, ano que vem ele recebe 15%, mas ele ainda vai receber mais 3,5% se o aumento do mínimo for em 7%. Entendeu? Seria mais ou menos por aí a ideia que a gestão do Pedrinho está tentando fazer com o Léo Jardim. E aí eu vou ser realista com vocês. A proposta é boa, mas o Jardim é um jogador que merece o salário que ele está pedindo. 800 mil é o salário que ele merece. Se a gente paga 1,5 milhão pro Paí não jogar, 1,5 milhão pro Coutinho caminhar em campo. Cara,
paga, sei lá, 300 mil pro Paulo Henrique entregar a bola, 300 mil pro Piton dar balão pro alto e não marcar ninguém. Paga 900 mil pro João Vitor entregar gol pro adversário, 1 milhão para o Jardim, eu acho que é mais do que suficiente. Mas vamos ver o que vai dar essas negociações e vamos esperar. Então, galerinha, lembre-se de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar o joinha, comentar e compartilhar. Porque agora fui, valeu, um abraço e um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!